Magulho Lebrum, médicos do céu, médicos da terra. Segunda parte, a iniciação. Mami, a quem chamamos assim carinhosamente, foi meu primeiro guia espiritual. Durante 10 anos ela me acompanhou no caminho da iniciação. Antes de voltar a renascer entre nós e antes do meu encontro com Et, aquela que prometeu me acompanhar até o fim. O que é a iniciação? Pergunta. Esta palavra designa ao mesmo tempo o começo do caminho. É a passagem para a morte, a única que permite o renascimento. Para mim, a primeira etapa ela fez ao longo dos anos, ao longo destas fases, e continua ainda certamente já que espero aprender até o fim, receber um pouco mais do seu precioso ensinamento. Às vezes as experiências são dolorosas, não sei que a seguir a graça é concedida, mas sei que a seguir a graça é concedida através da iniciação chega-se a uma mutação da alma, a um estado espiritual peculiar, feito de abertura, de tolerância, de exigência ao mesmo tempo. A iniciação é a chave que permite abrir certas portas que conduzem ao conhecimento. Ser iniciado é talvez simplesmente aprender a se reconciliar com a vida diária, compreender seu sentido, seu valor, a aceitar as provações, os sofrimentos inevitáveis que nos fazem evoluir, tirar proveito da lição para doravante, evitar futuras armadilhas. Há milhares de anos, os iniciados eram mantidos em segredo, em lugares santos, escolas de sabedoria, porém, contudo, deve evoluir. Veio a época em que os segredos tiveram de ser revelados. A iniciação corrente, visível e invisível, às vezes igual àquela que percebi, um ensinamento vivo adquirido no trabalho, em contato com a realidade cotidiana, experiência que tive que encarar. Quando meu guia, Mami, sugeriu uma iniciação, não imaginei nem por um segundo que isso significaria realmente, nem a duração, 10 longos anos, nem os sacrifícios, os difíceis fins do mês, o dom total exigido de nós mesmos a cada instante, a renúncia da nossa vida particular, nossas férias, necessidades, as provações sofridas com a fé de um carvoeiro, o sofrimento físico, aceito e ofertado para curar o sofrimento de outras pessoas. Nunca abordem uma iniciação às pressas. Nunca abordem uma iniciação às pressas. Vossa vontade, vossa determinação será colocada à prova. Vossos atos serão a concretização de vossos pensamentos. Não brinquem com poderes sem prudência e precaução. Uma anedota curta, mas concreta, ilustrará o meu propósito. Eu estava na praça Grenete tentando estacionar meu carro. Orei, meu Deus, ajude-me a encontrar uma vaga. De repente vejo um carro recuar. Feliz, ocupei o lugar. Desci do carro, troquei a porta e então vejo um tumulto. O carro que havia deixado o estacionamento tinha recuado, sem motorista, parando dentro de uma vitrine, como se, por exemplo, os presos tivessem saltado. O poder do pensamento existe, é muito mais do que se pensa. Emitindo vibrações de pensamentos fortes podem atuar sobre a matéria, o tangível, assim como a oração e a meditação podem ajudar um doente. Os médicos do espaço nos dizem sempre: sem vocês nada podemos. O material espiritual, evidentemente, que vocês nos oferecem é o que nos permite de ajudá-los. Com a nossa fé atraímos múltiplas forças divinas e benéficas. Nossa iniciação nos permite servir e desenvolver o desejo de ser um bom instrumento. Temos de considerar as leis cósmicas, que são as leis de Deus, e nós devemos incessantemente ser dignos de praticar a oração, a meditação, a caridade, emitir vibrações de amor. Essa atitude humilde e atenta constitui nosso escudo, pois o caminho é longo e árduo, as armadilhas numerosas. Recebeu iniciação sem ser digno dela e assegurar-se de uma ascensão seguida por uma descida vertiginosa. Quanto mais alta a subida, mais profundo o abismo. Nunca devemos tentar adquirir poderes, ou se começar a tê-los quando estiver sinceramente desligado de muitas outras coisas. Em algum lugar ali, essa pequena história que resume isto, que aqui direi. Um bandido disse um dia: irei meditar ao lado de um mestre no Tibete. Aprenderei todos os segredos dos quais me servirei para roubar e enganar os homens. Ficarei imensamente rico. E assim ele fez. Porém, à medida que o conhecimento foi concedido, o bandido tornou-se um homem santo e terminou sua vida como mendigo. É preciso
É preciso muita humildade, mas muita para receber uma iniciação. É necessário ter o mais profundo desejo de aliviar o sofrimento humano, a miséria dos pobres, a justiça com os oprimidos. Principalmente é preciso esquecer os próprios interesses, o orgulho, o eu, que tende a ocupar tanto lugar. É preciso perdoar as ofensas, saber estender as mãos sem segunda intenção a quem lhe faz mal. Todos aqueles que nos precederam nesta vida e na outra, e que tentam dirigir as suas mensagens ao mundo, não tem outra razão e intenção a não ser a de transmitir a tocha aos que querem usá-la. Olhem para a vida deles, frequentemente largaram tudo, deram tudo. Somente a procura do amor e da fraternidade os guiou, às vezes até o sacrifício derradeiro. Por que o sofrimento? Pergunta. Por que ele bate as portas? Pergunta. Será ele o nosso pecador, o caminho da eternidade? Pergunta. O sofrimento é intolerável, inevitável, inaceitável aos que amamos, mas às vezes o chicote é quem nos conduz ao caminho da evolução. Uma noite, Mami, meu guia das primeiras horas, me disse: para você compreender o sofrimento dos outros, precisou conhecê-lo, carregá-lo em teu coração, em teu corpo, em tua alma e aceitá-lo. Então me lembrei, depois do nascimento de minha filha, em 1950, em uma clínica de Lyon, durante 2 meses, auxiliei entre a vida e a morte após um infarto pulmonar. Na época isto era muito grave. Eu, como enfermeira, sabia que tinha visto muitos doentes morrerem. Era o começo de uns tratamentos com anticoagulantes e era preciso buscar heparina diariamente em Grande Blanche, centro hospitalar em Lyon. O cirurgião que cuidou de mim, o Dr. V, ignorando que eu era enfermeiro, disse, ao meu ver: M, infarto. Isso me dominou. Não sentia mais vontade de continuar. A vida era muito dolorosa. Uma imensa serenidade tomou conta de mim. Bye bye a vida, que sorte. Eu era muito crente para colocar um fim à minha vida, porém o desejo de viver me abandonara. Este querido médico, que tornou-se um amigo logo depois, assombrado por esta reação, visto minha idade, começou a batalhar. O combate foi árduo. Eu me revejo de dia. Era de noite ou dia? Perguntava. Ouvi o barulho de trens passando. Por que trens? Perguntava. Sabe-se lá? Pergunta. Até hoje isso me acontece. Estou numa estação ferroviária ouvindo o barulho dos trens. Aparece a visão fugaz, esse leito de sofrimento. Ao lado da clínica havia algumas missões africanas e os padres oravam por mim, junto com as devotadas irmãs da clínica. Um deles vinha me ver todo dia e profeticamente disse: não sei se você vai viver ou morrer, Deus decidirá, mas se você sarar, como eu creio, terá de cumprir uma missão espiritual, pois não é possível tanto sofrimento sem razões essenciais. Como eu estava longe desta cama de dores, e como, no entanto, este bom padre tinha razão, mais tarde ele me escreveu uma carta pedindo para eu dirigir um orfanato na África. Mas já era muito tarde, eu já conhecia Daniel e minha aventura espiritual começava. Ali onde Deus me havia colocado, me fazendo reviver este episódio doloroso. Mami continuou: você foi além do suportável, sobre aceitar a vontade de Deus. Isto tudo fazia parte do plano divino concernente a você, que doravante será capaz de compreender a ajuda a quem sofre. Lutando para vencer o sofrimento, nós aprendemos no grupo que um sofrimento oferecido era muito atenuado e que aceito tornava-se uma oração e podia ajudar. Há alguns anos sofri uma intervenção cirúrgica no joelho. Ofereci essa aprovação de antemão aos meus doentes e até fiquei chateado por não ter sofrido mais. Na primeira peridural que presenciei numa sala de parto de um nascimento que se previa complicado, e ao ver esta jovem mãe calma e tranquila adormecendo em sua maca operatória, não consegui impedir as lágrimas e dizer secretamente: obrigado, meu Deus, por ter me permitido, em alguns casos, de vencer o sofrimento. A primeira coisa que Mãe me ensinou foi a força, o prodigioso poder da oração. Um só homem orando é como uma vela acesa. 20 homens orando, 20 velas. 100 pessoas orando, 100 velas. 300 pessoas orando, uma imensa chama, uma pirâmide de luz que se eleva. Vocês ficariam surpresos ao ver o poder desta oração, que emana de um grupo entrelaçado e que forma um todo. A oração é nosso elo com Deus. Os guias espirituais, os anjos da guarda, são somente os amigos, os intermediários.
Peçam ajuda sem rezar. Só se reza a Deus. Deus que cada um define com suas próprias palavras. Certamente não é um barbudo sentado no trono. A oração é o caminho de luz que nos leva à meta, a finalidade absoluta que posso descrever somente com palavras simples. As orações são pérolas, joias preciosas que são usadas com amor. A oração é a força como o vento, o sol. Uma oração é também um ato de amor e um ato de ressarcimento. A mão estendida quando não temos vontade de estendê-la é uma oração. Orar é vencer o tempo e o espaço para encontrar a integridade do ser original. É recuperar a luz e a libertação total. Mãe me explicou tudo isso, me pediu para reunirmos para rezar. Uma família primeiramente. Em família primeiramente. Ensine a oração a teus filhos. Se um dia sozinhos na vida eles chegarem a conhecer a aprovação, nós poderemos ajudá-los. A oração das crianças é pura e o ato de rezar os tornará mais fortes. Podemos tirar tudo de um homem, menos a fé. Mesmo se estiver em uma prisão, a fé e a força da oração não podem lhe ser retirados. E assim, devagarzinho, o nosso grupo nasceu. No começo éramos 5, depois 10. Hoje, em 1987, com as crianças, somos quase 400 pessoas. Desta maneira, nasceu nossa oração noturna, às 20 e 30 horas, em prol da paz mundial e dos doentes. Quando um homem é levado a orar, é como se um interruptor colocasse em contato com a luz. Certa noite, acordada por um acesso de tosse de Daniel, meu marido sofreu de bronquite. Eu levei ao quarto vizinho e voltei para a cama, pois preciso de um bom sono para manter meu equilíbrio. Adormecendo, elevei meu pensamento a Deus e quase que automaticamente, de forma mecânica, comecei a rezar pelos meus doentes como de hábito. Quando percebi repetidamente que um peso invisível fez minha cama ceder, como se alguém estivesse tentando sentar ao meu lado. Imediatamente, milhares de agulhas picavam meu corpo, o ar, criaram um ambiente mágico. Sentia maravilhosamente bem, adormecendo no mesmo instante. No dia seguinte, estava em perfeita forma, com todo o cansaço desaparecendo. Entendi que minha oração tinha desencadeado um processo de contato e que meus médicos do céu tinham aproveitado o momento para me reabastecer. Aqui na Terra, a maior parte dos seres humanos não conhece nem suspeita da potência da oração que, juntando-se ao conhecimento e à força do pensamento, ignora qualquer barreira. Desta maneira, o Espírito pode agir sobre a matéria. Não há nenhum segredo no cosmos, nenhum milagre para os iluminados. Há somente as grandes leis cósmicas que devem ser respeitadas. Todas as religiões, todos os países têm os seus santos. Em Lourdes, Jerusalém, Meco, em qualquer outro lugar, onde os homens se reúnem para orar ao redor dos doentes, quando todas as condições estão presentes. Se Deus quiser, os doentes saram. Mas Deus, quem é Deus? Pergunta. Meu guia respondeu: um cérebro humano não pode imaginar Deus. A matéria do cérebro é muito limitada e não há palavras que possam explicar. Reduzir Deus a uma aparência humana cria uma injustiça para com ele, mesmo que tenhamos sido criados à sua imagem. Tentarei te fazer compreender o tamanho da tua insignificância. Deus é a força, é o conjunto das vibrações astrais humanas, é a quinta essência do espírito, é talvez o conjunto de todas as forças terrestres. A natureza das energias é a perfeita vibração. É tão impossível imaginar Deus quanto contar as estrelas numa noite linda de verão, ou projetar numa tela uma visão da eternidade, do infinito. Pense nos séculos passados, nos séculos por vir. A vida humana é como um relâmpago e, portanto, tão importante para a evolução. Deus é sobretudo o amor personificado. Somente a observância das leis divinas, a espiritualidade do indivíduo e a utilização das orações pode ajudar o mundo. Cumpra sua tarefa diariamente, evite o orgulho, a inveja, o ciúme, e a mão de Deus virá então pousar sobre você. Deus está em cada homem, Ele envia seus apóstolos, seus iniciados à terra por amor aos homens, mas estes que não os compreendem os matam, para não ouvir as mensagens que os incomodam. Pense nos homens da paz como Gandhi, Martin Luther King e tantos outros. Pense em Jesus, pobre terra. Por amor e com amor você pode fazer muito em sua vida diária. Pense em Mariette, 17 anos, que nos foi confiada pela instituição como pastor. Era amigo de um notório salafrário. Ela escondia os objetos roubados sob sua cama, em seu quarto. As irmãs não conseguiam tirar nada dela. Rebelde, cabeça dura, ela semeava o pânico por onde passava, e a Madre Superior tinha decidido mandá-la para a prisão, caso nós não a quiséssemos conosco. Fui procurá-la excessivamente.
excessivamente maquiada, cabelos descoloridos, com água oxigenada, vestindo uma mini saia. Ela se recusava em falar comigo, dando minhas costas. Você sabe, Mariette, em minha casa as janelas e as portas estão completamente abertas. Experimente e verá. E é muito melhor do que uma prisão, eu lhe disse. Ela concordou em me acompanhar, pensando em fugir na mesma noite. Tínhamos em casa umas 15 crianças e com a chegada da noite todos foram dar um beijinho em Mariette, dizendo: você verá, estamos bem aqui. Nós partilhamos tudo, ajudamos, lavamos a louça cantando. Mago e Daniel são muito gentis. Então vejam, minha Mariette chorando. Ninguém até aquele dia havia lhe dado um beijo ou confiado nela. Em altos e baixos ela ficou durante muitos anos em nossa casa. Certo dia, durante nossa ausência, um de nossos amigos passou em casa. Tocou a companhia e viu Mariette, que ele não conhecia. Querendo ser gentil, acariciou-lhe a face. Quando Mariette, recuando, disse: pode olhar, porém sem tocar, não é para o teu bico. No dia seguinte, ele, pessoa fina, de bons tratos, nos telefonou dizendo: sei o que vocês fazem naturalmente, mas aquela lá verdadeiramente tem péssimos modos. Muitos jovens vinham de lares onde muito maltratados eram infelizes. O começo era duro para eles. Nossos pullovers e sapatos desapareciam, mas em seguida os traziam de volta chorando. Estava ganhando com amor, somente com amor, pois não podíamos mimá-los. Com eles só partilhávamos nossa alegria de viver, dando-lhes a imagem de nossa fé, mas nunca mesmo repreendemos. Nós respondíamos a todas as perguntas conforme eram feitas, sem nada forçar, mas dizem que se conhece o fruto pela árvore. Ninguém progride sem passar pela porta estreita da tolerância. O homem possui uma forma de sabedoria e de serenidade que lhe permite aceitar, compreender o mundo ao seu redor, sem querer impor sua própria lei ou a sua concepção de vida. Para ele, o universo não termina em seu patamar, nem começa em seu umbigo. Graças à tolerância pode-se evitar muitas provações, já que os nossos erros, na maioria das vezes, são cometidos por ignorância. Ademais, o orgulho interdita que reconhecemos os nossos erros. À medida em que adquirimos mais conhecimento, percebemos que somos dominados por tarefas materiais assim ligadas à terra. Nós entendemos que a união faz a força e que cada um está em seu devido lugar, qualquer que seja a posição ou as horas recebidas. A porta é a mesma para todos. Esta é a grande igualdade perante Deus. Nós estávamos marchando, assim espero, em direção da religião universal. Estamos marchando, assim espero, em direção da religião universal, e esta pode ser baseada somente na tolerância. Os adeptos da fé saberão que nada servirá mudar de religião, que a evolução passa pela mão estendida, mesmo se aquele que a recebe não é da mesma fé, da mesma cor ou fala a mesma língua. É necessário compreender e ajudar o outro para poder compreender e ajudar a si mesmo. A intolerância leva à inveja, ao rancor, ao ciúme, ao orgulho e pode provocar cataclismos, cujo preço será pago pela humanidade sem nenhuma hora. Em todos os países onde reina a ditadura, morreram homens que protestaram e nós choramos por eles. Uma noite, quando eu tagarelava com meu guia, falei-lhe da senhora Day. Era uma mulher admirável, cheia de caridade e amor, mas quem nada acreditava, era comunista, militante, etc. E eu teria gostado de ajudá-la a crer. Depois de ter me ouvido, meu guia respondeu: quem você pensa que é? Perguntou. Com que direito você está julgando esta mulher? Você disse que ela não acredita em Deus, mas Ele está dentro dela. Ela visita os doentes, compartilha seu pão e sal e muitas vezes está na cabeceira dos moribundos. Esta mulher estará muito antes de você no caminho da evolução. No caminho à evolução. Bem antes de certas pessoas que vão à missa diariamente. Tem que fazer o mesmo. A lição foi dura e merecida. Depois daquele dia me esforcei para nunca mais julgar. Se os homens procurarem a verdade é porque ainda não a têm encontrado. Se os homens procuram a verdade é porque ainda não a têm encontrado. Quando eu pergunto ao meu guia o que é a verdade, ele me responde que é impossível comunicar o incomunicável, que nossos sentidos são limitados, insuficientemente receptivos ou submissos ao espírito puro. Quem pode se vangloriar em ser dono da verdade? Pergunta. Durante as minhas primeiras conversações com meu guia, todo deslumbrado, eu pensava que aprendia tudo, que conhecia tudo. 30 anos mais tarde, que
30 anos mais tarde, sei que nada sei. Subi somente um degrau desta imensa escada. Gosto do exemplo dado pelo Padre B. Cada região é um lado da pirâmide, que todos temos que escalar para nos encontrar no topo. Mas então onde está a verdade? Pergunta. A pirâmide não é somente pirâmide de luz. Começando na base, ela é uma finalidade em nossa vida cotidiana, no equilíbrio das forças que nos cercam, entre o positivo e o negativo, o dia e a noite, o yin e yang, o finito e o infinito, a felicidade e a dor. Quantas vezes, em nome da verdade, as noções de justiça e de liberdade foram ludibriadas? Pergunta. Para cada ser, a verdade é lugar de ressonância em cada etapa de sua vida, do nascimento até a morte, do último nascimento até a volta às origens. Para começar a percebê-la, é preciso sair de si mesmo para ouvir o outro. Cada religião possui uma parcela da verdade, cada um tem que encontrar a sua. Em nossas trajetórias para a evolução, não estamos todos no mesmo nível. A minha verdade é minha, mas eu respeito a sua. Cada um escolhe conforme seu grau de evolução, suas próprias necessidades. Se tivermos a sorte de encontrar a nossa verdade, isto acontecerá sem barulho, no silêncio, simplesmente, na evidência interna. Ela pode transformar o curso da nossa vida, nos trazer um prodigioso equilíbrio. E se todos pudessem atender, a face do mundo deste pobre muito doente seria mudado. Fátima é uma magrebiana, simples e cheia de amor. Uma mãe coruja esposou um viúvo que tinha 5 filhos e lhe deu mais 5. No bairro onde morava, as mães que queriam fazer compras confiáveis às próprias crianças. Conheci Fátima em sonho, perturbada, sofrendo de horríveis dores na cabeça, porque a primogênita de seu marido não estava bem. Se eu a tivesse amado como uma mãe verdadeira, isso não teria acontecido. Disse-me: gosto de falar com Fátima. Somos unidos por uma cumplicidade, uma compreensão mútua, talvez um amor pelas crianças. Um dia, depois de uma sessão de magnetismo, Fátima perguntou: para você, eu posso dizer, sei que compreenderá. Você acredita que Maomé e Jesus eram a mesma pessoa? Perguntou. Por ter coração cheio de amor, Fátima tinha compreendido a lei da unidade, da mensagem divina. A crença é o dom que vem do exterior. Aqueles que andam junto, auxiliam-se, mutuamente progridem na humildade, sem perder tempo com polêmicas vazias. As religiões são as muletas que ajudam os pobres humanos, frequentemente coxos, a escalar o caminho rochoso de suas vidas. Trocar de religião, salvo a aspiração profunda e violenta, não serve para nada. Às vezes é simples recuo na marcha da humanidade em direção ao seu destino. Nós somos formigas, átomos, mas que tem lugar específico. Este lugar bem ocupado, esta tarefa bem cumprida, constitui a essência do nosso próprio destino, mesmo não guardando nenhuma lembrança, a experiência de nosso passado, de trás nossos atos dentro do segredo de nossas almas. É o que chamamos a voz da consciência. Às vezes é a voz do nosso guia. O homem nasce num berço, aprende a falar e a andar e a falar, pensar e evoluir, e frequentar a escola da vida. Acontece às vezes que ao longo de sua existência o homem, seja ele pedreiro ou trabalhador, universitário ou erudito, sente-se atingido pela inutilidade, pela fraqueza, pela vacuidade. Um raio de luz ou um eco vindo de outros lugares abala sua consciência adormecida. Ele se dá conta das forças que o sacodem e penetram. Isto sem contar com a angústia, o medo da morte. Frequentemente um sentimento irracional leva de encontro ao invisível, ao sobrenatural, e ali ele se agarra. É o mecanismo da intuição, tão frágil que acaba de colocar-se em movimento. As novas ideias são realidades vindas do mundo cósmico, fontes de energia criadora, ações e potencial que se realizam graças à sua vontade. Desde então a máquina está em movimento, engendrando sutilmente uma irresistível necessidade do infinito, da fusão, qualquer que seja a sua religião. É ali que o homem encontra sua fé. É a fé que dá acesso a uma comunhão total com todos os povos da terra, e em especial com os povos do céu. É a fé de todos aqueles que nos precederam e que tentam nos ajudar no momento em que nos levantamos as nossas antenas. Em que nós levantamos as nossas antenas, abrimos os olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Muitas vezes, jovens adolescentes vêm me procurar para perguntar qual seria a técnica para praticar o poder, para poder evoluir espiritualmente ou para desenvolver certos poderes na hora da gestação. Deveriam meditar
E a Índia pergunta: se Deus quisesse que fôssemos hindus, assim teríamos nascido. Não existe outra técnica a não ser o amor e a caridade. Ela é simples e está ao alcance de todos, mas também é mais difícil, porque ela exige do homem muita humildade. Até mesmo os santos tiveram que lutar contra o orgulho. Todas as religiões pregam os mesmos ensinamentos, só que com palavras diferentes. Durante séculos, no entanto, a luz ficou oculta e somente os iniciados, os instruídos em escola de sabedoria, aprendem alguns mistérios divinos. Pitágoras ensina aos iniciados os mistérios divinos pelas bocas das sacerdotistas adormecidas que conversam com os gênios invisíveis. Nada de novo sob o sol. E veio Jesus, andou em nossa terra, ensinou os homens, todos os homens, pobres, horríveis, desesperados e pecadores. Ele os levou a todos os que andaram com ele ou vieram ao encontro dele, os perplexos, os heréticos, os hesitantes. Jesus o Cristo trouxe a revelação aos homens. Nem sempre ele foi compreendido e muitos abusos foram cometidos em seu nome. Como seus companheiros, temos que estar humildemente disponíveis. Temos de evitar as palavras que dividem. E temos de nos deixar ser invadidos pelo amor. Eis aí simplesmente o que compreendi e as mensagens que seguem agora sempre recebidas por intermédio de Daniel. Meu marido, em seu estado mediúnico, confirmam estas mensagens nos foram oferecidas pelos meus guias durante as sessões de meditações. São universais. Terça-feira, 3 de novembro de 1981. Mensagem: quando não fores mais nada, quando tu fores apagado para todo sempre, toda a aspereza de teu corpo, deste corpo, quando aniquilado, todos os humores, impressões, atos, criações passadas, quando não mais existires e fores te aniquilar sozinho, então restará o todo. Tu restarás a ser esta parcela divina, única amostra da criação divina, e tu serás e estabelecerás a harmonia total entre tu e o ser eterno que dotou toda a criação. Porém, então, somente então compreenderás que tu és mais nada e que tua totalidade só será obtida através da totalidade. Portanto, tu compreenderás que tua vida de faísca divina está aqui embaixo a serviço do todo e que, de novo, tua anulação será necessária, pois aqui embaixo não há necessidade de brilhar. Teu desaparecimento será a marcha lenta daquele que sabe e sabe por que anda. Teu desaparecimento será a aparência que os outros verão em ti. Então nascerá a vida. A vida será a existência conquistada, elo constante e eterno com o mundo que cria e de onde procede toda a iniciativa criadora. Carrega, pois, no côncavo de tuas mãos, no fundo do teu coração, esta faísca que ele te permite, mas não deves esquecer que, quanto mais ofuscante for o brilhante, menor e humilde serás, e mais apagado tu andarás para o cumprimento da sua vontade. Tanto hoje como ontem, para sempre, este percurso deve ser tão curto quanto o relâmpago, tão longo quanto tudo no universo. Que importa se ele é? Mensagem, 19 de outubro de 1982. Senhor, pegue a minha mão e guie meus passos incertos até a aurora deste despertar sublime, radiante, contemplando o teu céu. Amor, tenra solicitude.
é o Éden perdido e reencontrado. O caminho da luz cheio de certezas, como é doce refrescar a alma em tua fonte límpida, neste banho de juventude, como é doce fazer queimar a chama deste velho coração apagado, mas cheio de esperança. No fundo da escarcela de minha vida passada, resta um pouco de bondade, um pouco de caridade, um pouquinho de compaixão, mas tanta despreocupação que o tempo todo eu conjugava ignorância. Porém tu disseste a mim, veja e eu vejo, escuta e eu escuto. Enfim tu me disseste, vai e eu vou. E quando uma destas manhãs tiver de partir, ali onde teu sopro morno acalenta nossas oliveiras, então, Senhor, obrigado por ter tomado a minha mão. Magu e Lebron, médicos do céu e médicos da terra.